Vamos para a nossa live de Tira Dúvidas da aula 3 e também de todo o workshop, tá? Todas as dúvidas que tiverem aqui também relativo a outras etapas, tá? Do método, a gente vai poder esclarecer. E também dúvidas em relação ao curso, tá? Como é que vai funcionar amanhã, as inscrições, então, tô aqui disponível, viu? Vamos lá, eu separei, né, como eu fiz nas outras lives, eu separei algumas dúvidas, tá, principais. E aí, mas, ao longo da live, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar a dúvida por aqui, ó, na interrogação, que aí eu vou esclarecendo também. Se der tempo de responder a todas, tomara que sim, responderemos, ok? Algumas dúvidas mais operacionais, né, eu já até respondi no próprio Stories, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a primeira pergunta, né, é como ser um bom mentor? Isso é uma pergunta que apareceu de diferentes formas e eu acho uma pergunta ótima, né, como eu comentei também lá no curso e já falei aqui outras vezes, eu me dediquei muitos anos a estudar mentoria, fui a fundo, fiz treinamentos e coloquei muita coisa em prática também. Eu sou muito apaixonada pelo tema mentoria, né? E assim, uma das coisas, né, que a gente tá querendo colocar aqui no YouTube também, que algumas pessoas pediram. Então, assim, uma das coisas que eu me perguntava era o que é preciso para ser um mentor? E eu tinha muito claro comigo que uma coisa eu não queria ser. Hoje em dia, muitas pessoas usam o termo facilitador, né? Ah, facilitar, tem que ser um facilitador e tal. Eu respeito, mas esse termo sempre me incomodou, assim, de um certo modo, sempre me incomodou. E por que isso, né? Facilitar. Facilitar o quê? Facilitar para quem? Né? Era uma coisa assim, parece que o objetivo era tornar mais fácil, né? O que faz um sentido também. Mas quando eu fui vendo isso ser aplicado, e até no curso e na própria aula eu falo da facilitação da aprendizagem, eu vou explicar isso para vocês. Quando eu via na prática, por exemplo, nas escolas canadenses, nas escolas americanas, que eu visitei lá nos Estados Unidos e tal, eu via uma coisa assim, do professor, ele não dá mais aula, né? Ele só fica ali fazendo um acompanhamento. Isso eu vi na Escola da Ponte também e em outros projetos ligados à Escola da Ponte. E isso, de certo modo, me incomodava. E por que me incomodava? Porque eu pensava, gente, se o professor ele não tiver realmente uma profundidade de conhecimento e de formação, ele vai facilitar o quê, na verdade, né? Ele vai, às vezes, só ficar ali dizendo se está certo ou errado, mas ele vai realmente contribuir para a formação daquele ser humano, para o desenvolvimento daquele ser humano. Então, eu tinha muitas dúvidas. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas meu objetivo eu ficava me perguntando, será que isso não está gerando, não está enfraquecendo ainda mais o ensino, que já é um ensino fraco, tá? Porque eu sei que é. Eu sei que o ensino já vem aí, né, esse molde desde o século XIX aí, ele é um molde fraco, infelizmente. A gente pode enumerar diversas razões para afirmar isso e a gente mesmo estudou nessa estrutura de escola, então a gente pode falar da nossa própria experiência, né? Quantas vezes a gente estudou para uma prova no dia anterior ou a gente terminou um ano sem lembrar o que tinha sido ensinado no ano anterior, não é? Então, essas carências todas que a gente vivenciou. E aí eu falei, deve ter alguma coisa diferente do que essa coisa de facilitating, né? Que é no inglês a facilitação. E que acaba que se usa muito também nos processos de coaching e tal. E eu falava, gente, não sou coach, eu sou professor, vamos lá. E aí comecei a estudar. E foi então que eu encontrei o Ruven Forrester. Eu encontrei ele há uns 6 anos atrás. E quando eu conheci o Ruven Forrester, eu me conectei demais com ele, sabe? Demais. O santo bateu, como se diz, né? E
E aí, a história dele é uma história muito legal, vou falar bem resumida, mas ele, no momento da criação do Estado de Israel, ele é incumbido, pós-Segunda Guerra, né, ele é incumbido de formar, né, de trabalhar com aquelas crianças ali que tinham algum trauma do pós-guerra. Ou porque tinham familiares que morreram no campo de concentração, ou porque elas mesmas, essas crianças, haviam ido para o campo de concentração e sobrevivido. E quando ele fez os testes de QI, ele ficou impressionado com os baixos níveis, e aí ele começou a... E ele também era contemporâneo de Piaget. Utilizando o que Piaget trazia, ele trouxe uma reformulação e começou a desenvolver essas crianças, né? E posteriormente crianças também com outros problemas cognitivos, como hoje a gente tem algumas nomeações aí de inclusão. E aí, eu tava lendo aqui a mensagem, eu tenho dificuldade de ler a mensagem e falar, mas vamos lá. E aí, ele desenvolveu todo um método, e nesse método, ele definiu 10 atitudes mentoras. Dessas 10 atitudes mentoras, ele falou de 3 que são consideradas fundamentais e que todo professor deveria, ou todo mediador, aí essa palavra, mediador, e não facilitador. E aí eu me encontrei muito mais com essa palavra mediador, né? E uso ela ou a palavra mentor, que todo mentor, mediador deveria utilizar em sala de aula para prover um processo de desenvolvimento, de modificabilidade, como ele fala, ou seja, para auxiliar uma criança, um jovem, um adulto a se modificar, se transformar, melhorar, você precisa aplicar essas atitudes mentoras. E as 3 fundamentais. Eu citei no workshop, mas eu vou deixar um pouquinho mais claro aqui para responder essa pergunta, né, que me fizeram, que é como ser um bom mentor. Então, a primeira é a intencionalidade e reciprocidade. Tá? Então, significa que você precisa agir com uma intencionalidade muito clara, ou seja, você precisa de planejamento. Ou seja, você precisa de um norte, você precisa de um ponto de partida, né? E você precisa traçar uma trajetória para aí você colocar, então, essas atitudes mentoras em prática, que é o momento da aula. Só que a intencionalidade que você tem não adianta nada se ela não tiver uma reciprocidade. Ou seja, é preciso haver em devolutiva e em retorno do aluno uma prontidão para a aprendizagem. O aluno precisa estar ali com você. Ou seja, precisa haver um engajamento. O aluno precisa estar ativo, tá? Vamos usar a palavra ativo. Você precisa ter uma intenção e o aluno precisa estar ativo em direção a você, tá bem? Isso é reciprocidade. E é um ponto fundamental. Tá, mas ok, como a gente vai conseguir colocar o aluno como ativo, tá? E aí, é isso que se trata, né? O workshop, o meu método, 4FE, e o curso de aprendizagem ativa na prática. E aí ele fala de uma segunda atitude mentora fundamental, que é o professor, o mentor, né? Feuer, né? For não. Moi, é Feuer. Feuerstein. Aí, ele fala de uma segunda atitude mentora fundamental, que é o significado, tá? O que é o significado? É você colocar é você dar um sentido para aquilo que você está ensinando. O aluno, ele vê um sentido naquilo que ele está aprendendo, tá? Então, sem significado, as coisas não vão ser internalizadas, nada será aprendido. Sem significado, nada acontece de fato, tá, gente? Vai passar pela gente. Vai entrar no ouvido, como a gente fala, vai sair pelo outro, né? E se dispersar no ar. Não vai ficar. Não vai se instalar. E como é que fica? Quando fica na gente na forma de uma memória, tá? E essa memória, ela traz também emoções, né? Claro. Então, fica na forma de uma memória, mas quando fica dentro de mim... A única forma de ficar dentro de mim é quando eu trago uma reflexão sobre aquilo. Aí eu recebo, né, de alguma forma ali, mas para ficar dentro de mim, eu preciso refletir sobre aquilo, eu preciso ruminar aquilo, eu preciso digerir aquilo, né? Conectar aquilo com outras coisas que eu já tenho dentro de mim e desenvolver uma visão pessoal sobre isso. Senão, vai passar, tá? Vai passar. Então...
Para isso é preciso a terceira atitude mentora também. O significado faz com que se instale, mas para realmente ficar dentro da gente, aí vem a transcendência. O que é transcendência? É quando você consegue fazer com que o aluno utilize aquilo que ele aprendeu em outras situações, para além daquela situação que você apresentou para ele. Então, que ele consiga utilizar aquela compreensão, porque aqui a gente trabalha com objetivos de aprendizagem, né, com compreensões e não com conteúdos isolados. Ele consegue utilizar aquela compreensão em outros contextos, tá? Independente de um exercício de matemática, né, ou que você aplica na sala de aula, ele vai pegar aquela ideia e quando ele estiver na casa dele ou viajando, né, ele vai conseguir. Ah, olha, então isso também responde a isso, isso, isso. E aí ele vai fazendo essa conexão com o universo cotidiano dele, com outros contextos, né? Então, isso são as 3 coisas fundamentais que um professor precisa ter, mas existem outras atitudes mentoras, a da competência, existem outras que vale a pena dar uma estudada, mas eu foco muito nessas 3, tá? No curso de aprendizagem ativa na prática, eu detalho essas 3, a gente tem 2 aulas sobre as atitudes mentoras, como ser um professor mentor, como mentorar atividades em grupos, como mediar avaliações. Então, eu vou trazendo essas coisas de uma forma bem prática, tá, gente? Para materializar, porque embora eu tenha encontrado essa teoria, tenha me encontrado com ela, tenha me conectado com ela, eu na hora veio, ok, como é que eu coloco isso em prática na sala de aula? E aí que eu fui descobrindo e desenvolvendo caminhos, né? E inclusive durante uns 2 anos eu formei coordenadores, tá? Em atitudes mentoras. A gente criou um quebra-cabeça tamanho real, assim, enorme, no chão. Cada quebra-cabeça era uma atitude mentora. Cada grupo ficava com as peças de um quebra-cabeça. Tinha todo um jogo que eu tinha que fazer para ir formando os professores nessas atitudes mentoras, para eles irem compreendendo isso, né? E poderem formar os seus professores também. E formei professores durante um tempo também. E eu sinto até falta de dar o meu workshop de mentoria especificamente, mas os meninos chegaram, os filhos chegaram, então ficou mais difícil de fazer coisas presenciais, que agora eu vou voltar a fazer, né? Assim que passar esse tempo de pandemia aí. Mas no curso lá de aprendizagem ativa tá muito detalhado, organizado, tá? Bom, gente, aí a outra pergunta. A aula não fica repetitiva? Porque daí, o que eu falei lá no workshop? Vocês lembram que eu falei daquele método, né? O A3+1? Que é uma forma de organizar a narrativa da aula. Ontem a gente teve uma mentoria com os alunos do curso de aprendizagem ativa e eu especifiquei isso para eles. Primeiro fiz eles viverem na prática esses passos, depois a gente fez uma meta-análise sobre o que a gente viveu e aí eu aprofundei nisso, né? Mas qual que é essa ideia de criar uma rotina? A aula vai ficar repetitiva? Não, a aula não vai ficar repetitiva, tá, gente? Não vai ficar. Mas a ideia é você criar uma espécie de ritual. Quando você cria uma espécie de ritual, que existe uma previsibilidade sobre o que vem antes, o que vem depois, o que vem em seguida, o que é legal disso, né? É que o aluno ele sente um conforto, ele sente uma segurança, a ordem traz isso. Tá? Ele sabe o que esperar ali. Então, na casa, por que a criança, às vezes, quando ela vai dormir na casa de uma outra pessoa, ela tem medo, ela se incomoda, ou quando chega à noite ela chora? O que incomoda a criança, né? É justamente o fato dela não saber o que ela vai esperar ali daquela casa, ou porque eles dormiram num horário diferente, ou o ritual de dormida foi diferente do que acontece em casa, não teve a história, ou não teve o lanche, ou não teve o chazinho antes de dormir, ou o beijinho na testa, enfim. Então, nós, seres humanos, somos seres ritualísticos, ainda que a gente vá contra isso, né? Instituiu-se, né, essa... eu às vezes tenho dificuldade de achar adjetivo para algumas coisas, né? Mas essa ideia, né, de que rotina é uma coisa ruim. E aí ficam pessoas, né, que são pessoas extremamente emocionais, né? Vivem no autocentrismo muito grande, né? Lutando com todas as forças para não ter rotina, né? E eu conheço pessoas assim, muito próximas, inclusive. Mas, não, eu não posso entrar dentro do sistema, esse sistema cheio de rotina que aprisiona, não sei o quê.
E na verdade a pessoa também não encontra felicidade. Ela fica tanta necessidade de ser diferente, de não entrar dentro de uma rotina, como se isso fosse uma perda de liberdade, e ela vive aprisionada nesse desejo aí, entende? Então, assim, a rotina, ela é uma coisa que o ser humano sempre teve. E sempre terá, porque ela é natural da gente, né? Então, nas tribos indígenas havia o horário de acordar, né? O horário de fazer a caça, quem fazia o quê, né? Os dias ou os momentos, né? De acordo com a lua, em que determinados rituais aconteciam, né? Então, a determinada idade onde havia transições que as crianças rituais de transição, né, para a maioridade dos meninos e das meninas. Então, isso são rituais, isso são rotinas, né? E hoje a nossa sociedade se desconectou tanto da fluidez da natureza, do tempo natural, né, das estações, do dia, da lua, do sol, que a gente vive meio perdido, essa que é a verdade, né? Então, quando a gente começar a se conectar mais à nossa sensibilidade, a gente vai perceber sinais, movimentos que a gente não percebia antes, né? E vamos encontrar uma paz na nossa forma de viver também. Um dia sempre será diferente do outro, independente de ter rotina ou não. Agora, com rotina, um dia será diferente do outro, porque sempre será, mas haverá uma ordem, haverá um sentido, a gente não vai se sentir perdido, né? Então, é nisso que eu acredito, é nisso que eu sinto na minha prática que faz sentido, é isso que eu vejo com os meus alunos. Então, quando eu comecei a instituir um ritual para minha sala de aula, as coisas melhoraram muito. Em vez de eu chegar a cada aula e fazer de uma forma diferente, tá? Exemplo de uma metodologia ativa eu, eu, Janaína, né, tenho usado e que os alunos se engajaram. Eu quero comentar duas coisas sobre isso. Primeiro, que quem está me acompanhando aqui sabe o que eu falo, tá? Não me interessa quem criou a metodologia ativa, o que essa pessoa define como metodologia ativa. Eu pego a palavra, faço a minha interpretação, discordo de muitas formas como tem sido trabalhado aí. A metodologia pela metodologia, vocês sabem, para mim não muda nada. Pelo contrário, só confunde. Aí chega uma universidade, né, e às vezes chega e fala, ó, agora vai ser assim o nosso modelo. Manda todos os professores mudarem, não dá treinamento direito. Ontem a gente ouviu um caso desse, de um professor nosso lá do curso, achando que vai ser a resolução de todos os problemas. E não é, e não pode ser, porque uma metodologia não é a resolução de todos os problemas. Então, para mim, uma aula expositiva pode ser uma metodologia ativa, gente, desde que os alunos estejam ativos no processo. Então, é uma metodologia em que os alunos ficam como ativos no processo de aprendizagem? Ok, é uma metodologia ativa. Então, uma aula expositiva bem dada, quem viu... lá no curso eu também dou uns exemplos disso, de diferentes aulas expositivas utilizando filmes. Mas quem viu aquele filme do Sociedade dos Poetas Mortos, né? Tem um momento que ele tá na sala, ele sobe na mesa, ele, né, vai andando pelas carteiras, estão todos os alunos assim, ó, na carteira, olhando, observando. E tem uma outra cena também de uma professora que tá num anfiteatro com, sei lá, 200 alunos, mais de 200 alunos, e todo mundo prestando atenção nela, ouvindo e super engajado. Por quê? É a forma como a gente dá aula, entendeu? A forma como a gente apresenta. Se a gente não é um bom contador de histórias, se a gente não sabe, com a nossa oratória, envolver os alunos, se nosso conhecimento é superficial, aí a aula expositiva vai ser ruim mesmo. Se a gente dá aula expositiva dependente de quadro, de ficar copiando a mesma coisa que está no livro didático, é claro que a aula expositiva vai ser ruim. Aí, de repente, ela é o problema, o grande problema. Sendo que a oratória foi uma grande evolução, vamos dizer assim, né, humana. E a oratória tem um poder incrível. Incrível. Agora, porque uma pessoa não foi ensinada o que deveria ter sido na educação básica, toda a formação de professores deveria se dedicar à formação de oratória. Porque a pessoa não foi formada para ser um bom orador. E ser um bom orador não é ser showman, não é isso que eu tô falando. Ser um bom orador é ser uma pessoa com coerência, que fala aquilo que pratica, tá? Que os alunos saem da aula pensando no conteúdo que ele falou e não no professor.
As pessoas saem da aula pensando no conteúdo e não na pessoa. O professor showman, que é engraçadinho, que é todo bonitinho, tem um topetinho levantado e tal. Esses professores, nada contra o topetinho, tá, gente? Podem ter professores muito eficientes com topetinho, não tenho nada contra. Foi só para ilustrar. Mas tem que ter cuidado com essas ilustrações. Mas assim, que quer que os alunos, ou principalmente as alunas, saiam pensando nele, isso não é um bom orador, não. Tá? Isso não é um bom orador, não. Vai mudar de profissão. Agora, o professor que é um bom orador quer que eles se conectem com o conteúdo, utilizando as suas habilidades para isso, tá? Então, se você, né, não se desenvolveu em oratória, busque isso na sua vida. Esse é um curso que eu penso em fazer no futuro também, tá, gente? Não dá para fazer tudo ainda não. Mas oratória para professores, porque muda tudo. E aí, nesse sentido, a aula expositiva pode se tornar uma metodologia ativa. Mas eu sei o que a pessoa perguntou aqui, né? Um exemplo de metodologia ativa que eu usei, que os alunos se engajaram. Ok. Já usei muitas também, porque é o que eu falo, eu não sou xiita. Eu acredito que algumas funcionem. Então, por exemplo, eu já utilizei Design Thinking em algumas disciplinas. Sou formada, né, pelo Design Thinkers Group e já dei muita formação de Design Thinking. Então, já utilizei durante quase um mês de aula o Design Thinking e foi funcionou muito bem. Já usei o PBL, Problem Based Learning, já usei Peer Instruction há algum tempo também. Como uma rotina também, numa disciplina. E já utilizei várias dinâmicas de metodologias ativas, como painel integrado, World Café e tantas outras, tá? Que eu também ensino lá no curso. Ticket de entrada, ticket de saída e outras, tá? São várias. Então eu vou pegando essas metodologias, essas dinâmicas e vou aplicando, fazendo sentido para o aluno, tá? De uma forma que faça sentido para ele e para mim, dentro da minha intencionalidade, tá? Agora, uma que não funcionou, que eu já falei aqui algumas vezes, que eu não tive uma boa experiência, foi a sala de aula invertida, tá? Mas é porque eu também sou muito criteriosa nos meus objetivos. A sala de aula invertida, deixa eu explicar. A sala de aula invertida, aplicando numa disciplina presencial, funcionou, tá? Então, não era todas as aulas que eram no modelo invertido, mas quando eu dei uma disciplina híbrida, toda a disciplina era 20% presencial, 80% online, essa não funcionou, tá? Então, é uma disciplina totalmente constituída no modelo híbrido e eu fui coordenadora desse projeto e professora. Eu tinha que coordenar e não estava funcionando comigo, olha, não foi fácil, tá? Mas, assim... Então, essa realmente foi uma experiência que, para mim, foi bem ruim. Mas, ok. Farei livros sobre o meu método? Gente, é um objetivo que eu tenho agora. Eu tenho escrito um livro mais sobre uma visão mais filosófica da educação, sobre o que é o sentido de educar. Então, como muita gente tem me pedido que quer citar um método em doutorado, em mestrado, eu recebo quase que diariamente esse pedido, tá, gente? Então, eu agora vou me dedicar aí nas próximas semanas a escrever um artigo, tá bom? E aí eu vou ter que procurar, claro, um lugar que tope publicar. Porque eu acho que é importante ter essa referência, né, gente? E para vocês também poderem referenciar, eu agradeço a todos que são éticos, né? E que querem trazer com referência a minha pessoa, afinal, né? Tendo sido eu que desenvolvi. Recentemente aí vocês viram, né? Que eu descobri um Instagram que estava copiando integralmente a Educaetos. É sujeito a verem outros também, né? Mas eu confio muito, gente, que... o importante é o bem que está sendo feito, tá? Mas eu acho sim que quem for citar é importante, né? Mencionar o meu nome e tudo mais. Mas o meu foco, né? Eu até pensei na época, será que eu trago o método antes de publicar? E aí eu vim por esse lado, né? O importante é o bem que se deixa, não é isso? Ok. Aí alguém perguntou, o A3+1... seriam as rubricas? Não, o A3+1 não tem a ver com rubricas, tá? O A3+1 é esse método de você desenhar a rotina da aula, a narrativa da aula, tá? As rubricas são evidências de aprendizagem, tá? São modelos de aplicar a avaliação. Ué, eu tinha baixado aqui pro meu celular as imagens. Ops, calma aí. Não chegou aqui. Eu tinha baixado, gente, não vai dar para projetar nada.
Eu tinha baixado umas imagens para mostrar, não sei por que não apareceu aqui. Mas enfim, aí o A3+1 são rubricas. Não. Então, rubricas são o quê? São como se fossem aquelas tabelas com critérios. E cada critério, por exemplo, o critério articulação ou comunicação, fala, movimento, enfim, tem um nível abaixo do padrão ou no padrão, acima do padrão, e aí tem a descrição de cada um. Então, a rubrica é um método de avaliação, é uma evidência de aprendizagem. O A3+1 é um formato, uma estrutura para você desenhar a sua aula, para gerar engajamento. A rubrica individual gasta muito papel. A escola pode reclamar. Pode, sim, se você for imprimir, sim. Aí a opção que você tem é imprimir mais de uma por página, por exemplo, tá? Mas o que eu recomendo mesmo é que você preencha em casa, no seu computador. Aí você já conhece os alunos, você estava na sala de aula, você pode fazer algumas observações. Em sala de aula você faz observações no papel, aí você marca na rubrica quando você chegar em casa, tá? Não precisa ficar imprimindo, não. Se imprimir é legal, porque aí você também só vai imprimir uma vez, né? Aí como é que você faz? Em cima do texto da rubrica, por isso que eu queria mostrar pra vocês aqui, mas não sei porque que não entrou no meu celular. Mas, por exemplo, você vai fazer a leitura, é a mesma rubrica que você vai usar o ano inteiro, pode acontecer. Você quer ver o desenvolvimento oral dos alunos, tá? Aí, na primeira vez, você vai analisar em março. Aí você vai e marca com marca-texto amarelo, onde que ele tá. Aí, na segunda observação, você vai usar o mesmo papel. Só que aí você vai marcar onde é que ele tá com marca-texto azul, por exemplo, tá? Aí, na terceira vez, vamos supor que a segunda foi em setembro. Aí, na terceira vai ser novembro. Aí, você vai com o marca-texto verde, tá? Aí, você vai vendo a evolução, tá? Que métodos eu posso usar com meus alunos para os mesmos façam uma autoavaliação real? Eu ensino vários no curso, não tem como falar hoje, tá? Tem várias metodologias que eu já ensinei no curso, inclusive na mentoria de ontem a gente falou disso. De como utilizar as autoavaliações diárias e as autoavaliações depois de blocos de aula, tá? Você ensina metodologias de avaliação no curso? Sim, várias, tá? Tanto para avaliação individual quanto para avaliação do trabalho em grupo, por exemplo. Ok, gente. O ponto de interrogação fica aqui, ó. Aqui embaixo. Não tá aparecendo pra você, não? Mais ou menos aqui, ó. Outra coisa que perguntaram. Na trajetória, eu devo estar avaliando todos os percursos? Aí é uma pena que a imagem não entrou aí, mas eu quero esclarecer melhor a diferença entre trajetória e pé na estrada com GPS. Então, olha, você definiu o norte. Depois você definiu o ponto de partida de onde você está saindo. E aí você vai desenhar a trajetória que você vai percorrer. Então, o desenhar a trajetória, basicamente, você vai planejar. É um momento de planejamento do que vai acontecer na sua aula. Quais as avaliações que você vai aplicar, quais as atividades que você vai aplicar e como é que será a gestão da sala de aula, tá? Então, é o momento de desenhar realmente a sua aula, tá? E aí, você vai sim planejar as avaliações, ok? Mas o momento da aplicação é quando você está com o pé na estrada. Quando você está com o pé na estrada efetivamente dando aula, aí o GPS, o com GPS, significa que você vai estar, né, se referenciando naquelas avaliações que você desenvolveu, que você instituiu como as avaliações ideais, né? Estará com elas na manga ali e constantemente vendo onde é que seus alunos estão, tá? Então é isso. Perguntaram sobre certificado, gente. Certificado é só por e-mail, então quem não está recebendo os e-mails não vai receber certificado. Vai ser daqui a uma semana, a gente vai mandar um formulário. Você tem que preencher esse formulário no prazo. E aí eu vou avaliar as respostas, tá? E aí a gente manda o certificado. Como explicar aos pais dos alunos a técnica? Não é necessário explicar aos pais dos alunos a técnica. Não há nenhuma necessidade de fazer essa explicação, tá, gente? Essa técnica é para você. Você vai continuar conversando com o pai como você conversa, tá? Essa é uma metodologia. Esse método não é uma metodologia, é um método, né? Uma forma de constituir a sua prática docente. É quase que uma visão, né? Eu falo, é um mapa mesmo, que é para gerar engajamento. O resultado é o engajamento. Então, o que o pai vai começar a perceber? Que a sala de aula mudou, que agora a sua sala é mais engajada, que os alunos estão mais participativos, que os alunos estão aprendendo mais, entendeu? Então, assim,
Você não tem que explicar nada pra eles, não. A não ser que ele pergunte, fiquei sabendo que agora você sempre realiza uma pergunta no início da aula, ou que você tá fazendo mais trabalho em grupo, aí você pode explicar, eu percebi que os alunos já tinham condição, maturidade para isso e tal, o que ia auxiliar eles a aprenderem mais conteúdo. Aí você pode, né, você vai saber justificar. Mas você não tem que dar uma explicação prévia para pai de jeito nenhum, não há necessidade. Como fazer inscrição no curso? Uma pergunta que apareceu demais. Gente, olha só. Desculpa, tô com um negócio na garganta. É tudo por e-mail a partir de amanhã. Eu vi que a galera tá perguntando aí de preço, tá, gente? É tudo por e-mail amanhã, ok? O preço de amanhã, o dia inteiro, é um preço bem menor, tá? É só amanhã mesmo. Se você vier terça-feira de manhã, Janaína, mais... Não vai dar, gente. É assim, são poucas vagas. E a gente faz isso porque a gente já tem uma lista de espera muito grande. Então, a gente prioriza essas pessoas que já estão esperando essa oportunidade há um tempo, tá? Só que de 5 às 7, justamente também para possibilitar que aqueles que já estão querendo há mais tempo garantam a vaga, não corram o risco de ficar sem vaga, de 5 às 7 a gente também oferece um bônus especial, tá? Que uma aula bônus, tá? Especial. Então, isso tudo tá explicado no e-mail, mas é tudo por e-mail, tá bom, gente? A gente não vai ficar falando de preço por aqui, não é assim que funciona, vai ser tudo por lá. Você olha e vê se é o seu momento para essa transformação. Se você sente que é isso que você quer agora, você será muito bem-vindo. Mas se você ainda tiver dúvida, achar que não, ok, não tem problema. Mais na frente, você chega mais perto, ok? O curso, ele já tá mais caro do que ele tava no passado, né? No lançamento passado. Na abertura de turma passada, isso é natural, porque o curso tinha 80 horas, agora ele tem 160 horas. Inclusive, até na mentoria ontem eu falei errado, falei 100, mas são 160. Então, assim, o curso ele tinha 8 módulos, 9 módulos, agora ele está com 16 módulos, tá? Então, o curso foi totalmente ampliado, ele agora é a versão 3.0, né? Então, a tendência toda vez que a gente abre novas turmas, a gente aumenta o valor, porque sempre tem algo novo também que eu vou incluindo lá, tá? E quem já entrou consegue acessar todas as mudanças, tá? Então, quem confiou no meu trabalho, quando eu ainda... Olha, a Vânia é um exemplo, tá aí a Vânia Pitágoras. Confiou no meu trabalho lá em maio do ano passado, ali, ó, bem lá atrás, quando eu só tinha... Maio, assim, né? Foi maio não, foi junho, julho. Quando eu só tinha ali 500 seguidores no Instagram, tá tendo esse direito, né? De ter todas essas transformações, né? E tendo pago um preço bem menor. Agora, assim, é um investimento e que todo mundo que faz, pelo menos assim, gente, eu tenho quase 500 alunos, os feedbacks, eu nunca tive um feedback ruim, mas eu dou a prerrogativa também de todo mundo, da pessoa que quiser entrar e poder olhar o curso, e eu dou 15 dias para a pessoa decidir se ela quer cancelar, porque eu só quero que esteja no curso quem quer validar um método, quem quer colocar em prática, quem quer essa transformação. Só uma pessoa que vai ficar lá, mas não vai levar para frente, não vai aplicar, sabe? Não vai fazer parte dessa comunidade de professores transformadores. Então, eu também não faço questão, entendeu, gente? Não é pelo dinheiro. Então é isso, tá bom? Aí perguntaram se é possível utilizar curso perfeito. Ai, aqui, gente, meus alunos amados. Grata, queridos. Muito grata. É possível utilizar o curso para trabalho online? O que acontece, gente? Eu sei que nós estamos nesse momento de pandemia, mas esse não é um curso que foi produzido para o trabalho online, tá? Até porque isso não era esperado, né? Esse é um curso que você vai aproveitar esse momento que você tá mais em casa. Eu sei que você tá trabalhando muito, como eu também tô. Mas você vai aproveitar para você se preparar melhor para quando voltar às aulas presenciais. O objetivo dele é o ensino presencial. Agora, eu posso utilizar ele para o modelo online? Claro, você vai ter várias sacadas que vão te auxiliar no online. Mas ele não é um curso que está te explicando como trabalhar no online. Não é, ok? Até porque eu sei que o online, ele é transitório.
tá? Mas aí a gente incluiu, né, uma masterclass voltada para isso, e tem uns outros projetos vindo aí na Educaetos também, e aqui na página eu sempre estou divulgando coisa gratuita em relação a isso, fazendo lives em relação a isso. Vou esperar a moto passar, gente. Eu sempre estou fazendo lives em relação a isso, então eu vou continuar dando esse suporte por aqui, tá bom? O curso vai servir para o online sim, mas você vai ter que fazer adaptações com certeza, e você tem plenas condições de fazer isso, tá? Até porque cada escola está adotando o online de um jeito, uma escola está totalmente offline, né, assíncrono, outra escola está totalmente síncrono, outra escola tá juntando os dois modelos. Então, assim, vai variar se é ensino fundamental 1, se é ensino fundamental 2, então, enfim, vai exigir esse filtro, mas vai ser possível. Mas o mais importante, tá, gente, é vocês se organizarem para o retorno, para um retorno diferenciado. Porque eu até falo aqui, eu tive uma turma que abriu na época do Natal, né? E uma das coisas que eu falei para eles é: aproveitem essa oportunidade de fazer agora no final do ano, para quando você entrar no início, para quando começar o ano, você já começar com a mudança. Você já começar com uma nova forma de trabalhar. Porque daí fica mais fácil para os alunos acompanharem, né? Do que você chegar no meio do parangolé mudando tudo. É possível no meio do parangolé, desculpa meu termo, tá? Mas assim, agora é uma grande oportunidade. É quase que como se a gente estivesse no final do ano, entendeu? Porque vai ser um recomeço, com certeza. É quase que começar do zero. Então, quando voltar da pandemia, você voltar preparado, né? E mostrando que que agora você vai fazer as coisas de uma forma diferente. É uma grande oportunidade que você tem de, no meio do semestre, começar como se você estivesse no início do ano, porque é basicamente isso que vai ser o retorno das aulas. Vai ser um início de ano, tá, gente? Então é um momento chave, uma ótima oportunidade, tá? Foi pensando nisso também que muitos professores têm me pedido e que eu resolvi abrir essa nova turma, tá bom? Eu também não fiz antes porque eu já queria abrir essa nova turma no modelo 3.0, tá? Que vai ser novo para todos os alunos, que é um modelo gamificado, tá, gente? Que são 16 marcos que vocês vão alcançando e 4 insígnias, tá? Todo no modelo de estrutura de autoavaliação, com portfólio. Então, a ideia é que vocês possam ir realmente acompanhando a própria aprendizagem, tá bom? Ok. Como trabalhar as rubricas e ter mais engajamento? Qual que é um dos grandes problemas do engajamento, gente? É a falta de interesse dos alunos. Está lá as 5 armadilhas do engajamento, uma delas é o interesse. Então, a falta de interesse dos alunos é uma coisa que afeta muito na sala de aula. E por que o aluno não tem interesse? Por 2 motivos que ele não tem interesse. Ou porque... 2 motivos principais, mas tem um outro que eu enumero. Mas os 2 motivos principais, ou porque é difícil demais para ele, ou porque é fácil demais, tá? Simples assim. Ou é desafiador demais ou é fácil demais. Para não acontecer de você estar dando para um aluno algo que é difícil demais ou algo que é fácil demais, você precisa avaliar. Ou seja, você precisa conhecer o ponto de partida, saber onde é que ele está. E aí, por isso a rubrica é muito importante. Então, como trabalhar as rubricas e ter mais engajamento? A rubrica, ela é um fator que vai lhe auxiliar a ter mais engajamento. Porque você vai conhecer melhor os seus alunos, saber quais são as necessidades deles para você atuar melhor. Tá? Você vai conhecer o ponto onde eles estão e mediar melhor a aprendizagem dentro da sala de aula, tá bom? Eu acho que teve uma pergunta aqui no YouTube, mas eu tenho que ver onde é que vê aqui. Eu não tô conseguindo ver aqui, não. Eu vi que levantou aí, mas não consegui ler a tempo. Tá bom? Aí perguntaram também se esse curso vale para a educação básica. Gente, o curso, ele vale muito facilmente para o ensino fundamental 1 ao ensino superior, tá? No ensino infantil é que eu sempre faço ressalvas, mas vale também. Agora, no ensino infantil, o que eu faço sempre ressalvas? Primeiro, não existe o letramento. Então, muitas das coisas que eu indico lá, elas já são para alunos letrados. Então, você vai precisar fazer adaptação. E a outra coisa é que, no caso da educação infantil, como a gente já discorreu aqui outras vezes, é muito mais o brincar, né, gente? Pronto, então é exatamente o que eu tô falando. É muito mais o brincar, é muito mais o desenvolvimento motor,
né, a cooperatividade. Então, esse é o seu objetivo. Ah, mas aí tem lá, né, na educação infantil já o pré-letramento, né, ali contar com 5 anos, aí vai ficando mais fácil de aplicar isso. Agora, 3, 4 anos, né, realmente você vai precisar fazer adaptações. Mas, de todo modo, para você como professor e a sua visão em relação à educação, de mundo, de prática, é uma ampliação muito grande, tá? Agora, eu não falo diretamente para o universo da educação infantil, porque é um universo muito particular, tá? Um universo muito particular. Mas que certamente você pode fazer essas aplicações nesse contexto, tá bom? E a gente eu tenho alguns alunos que são da educação infantil, professores da educação infantil, e que adoram, agradecem, acho que vale muito a pena. Outro público que chegou sem eu planejar. Treinadores de instituições corporativas vieram. Então, sentindo muito efeito, sabe? Dizendo que estão dando os treinamentos de forma muito mais eficiente, muito mais efetiva, tá? O Moi pediu um salve aí dos alunos, né? O que é legal disso, gente, é que a galera, eles são meus alunos, mas eles sempre continuam aqui. E isso me deixa muito feliz, porque esse é meu objetivo. Então, eu sempre entrego conteúdo gratuito de valor, né? Eu não venho aqui no conteúdo gratuito e fico enrolando. Eu trago conteúdo de valor, porque eu quero também poder ensinar por aqui, tá? E eu sigo fazendo isso, tá? Essa mensagem eu até respondi lá, gente. Lá no Stories, eu falei disso aqui. Eu falei, ó, e a pessoa que falou isso aqui entendeu tudo. Entendeu tudo. A maior transformação... deixa eu ler pro pessoal do YouTube. A professora colocou assim: estou na educação infantil e a maior transformação vai ser pessoal. Com certeza. Com certeza. A maior transformação, gente, que essa formação de professores visa, essa formação de professores da Educaetos visa, almeja, é a transformação pessoal. Porque com essa transformação pessoal, as coisas vão fluir, pode acreditar. Mas sem coerência na vida, não acontece muita coisa. Olha aqui, quem ainda não leciona, aproveita tanto o curso também? Tenho vários estudantes, tá, gente? Com certeza, aproveita demais. Você vai utilizar nos estágios obrigatórios e depois vai utilizar também assim que você começar a lecionar, com certeza. Tem muita pergunta aqui. Eu quero chamar também uma das alunas para conversar aqui com a gente, já que a gente tem um monte de aluna aqui. Existe um prazo para concluir o curso? O curso, você tem 2 anos para fazer ele no seu tempo, tá bom, gente? Essa turma ainda vai ser 2 anos. Talvez a próxima turma já seja 1 ano, ok? Mas essa turma ainda é de 2 anos. Você explica essas metodologias no curso? Tudo que eu tô falando aqui tá no curso de forma aprofundada, tá? E a versão 3.0, ela justamente está toda estruturada e gamificada no modelo das 4 fronteiras, do método 4FE. As inscrições serão feitas pelo e-mail da Educaetos. Você vai receber o e-mail da Educaetos às 5 horas da manhã com um vídeo explicando tudo, tá? Explicando todo o curso, veja o vídeo inteiro. Aí você vai ver lá, explicando tudo, como é que é o valor, como é que é a forma de pagamento, para você ter uma decisão consciente se é isso que você quer, ok? Como é que é o bônus. Então, assim, tá tudo explicado, é um vídeo longuinho, ok? Mas eu quero que você tenha segurança da sua decisão, se sinta bem com isso. E venha fazer parte dessa comunidade se você estiver podendo, ok? E se estiver sentindo no seu coração que esse é o momento de você se transformar, tá bem? E aí você vai ser direcionado para a página do curso, que é lá que faz a inscrição, que é da Hotmart. Eu não estou em sala. As atividades práticas, como eu faço? Todas as atividades, elas envolvem um planejamento. Você vai praticar como fazer uma tarefa aberta. Você vai praticar como redigir perguntas que sejam perguntas engajadoras. Você vai praticar como desenhar rotinas e regras para o trabalho em grupo. Então, são várias coisas que você vai fazer em termos de planejamento. Você não precisa necessariamente aplicar em sala de aula e trazer de volta, tá? Eu construí já dessa forma. Agora, se você puder ir para a sala de aula, bom também, mas não tem essa necessidade, não. Qual livro que você escreveu? Nenhum. De educação ainda não. Quer dizer, eu tenho artigos publicados em livros, mas
das minhas pesquisas, né, de mestrado e doutorado. Da área de educação ainda não, tá? Mas eu tô resolvendo isso. Agora, eu tô com um livro saindo do forno aí de história infantil lá na Afetos Editora, né? Que é um outro canal do Telegram que eu tenho. É uma editora que eu abri de histórias infantis com 2 amigos, porque eu escrevo histórias infantis. Olá, gostaria de saber onde os objetos de conhecimento da BNCC entram nos conteúdos. Entram? Sim, eles entram nas compreensões. Você utiliza como referência para você redigir seus objetivos de aprendizagem. Existe um número ideal de questões para atividades diagnósticas? Não, não existe. Qual a data prevista para o início do curso? Quero muito. Não, já, você vai entrar, já vai estar liberado. Alguns módulos vão ser liberados dali a 5 dias, porque a gente está fazendo a migração para a versão 3.0, tá? Então não vai estar os 16, mas quase todos, tá? Mas tá tudo lá no módulo introdutório explicado para você poder ir acompanhando. São 16 módulos, né? Alguns para amanhã, às 5 horas da manhã, não vai estar pronto, porque como eu não queria deixar o curso fora do ar muito tempo, eu deixei de sexta-feira, meio-dia, até domingo para eu fazer essa migração da versão 3.0. Estamos sem dormir aqui fazendo isso, né? Mas eu já tô vendo que alguns vão ficar em 5 dias, depois de segunda, tá? Mas aí eu vou botar lá o cronograma. Assim que hoje à noite, eu vou colocar o cronograma lá no módulo introdutório, você já vai entrar, já vai saber. Isso. 5 às 7. E parece meio absurdo isso, né, gente? Olha, antes a gente levava bronca porque a gente abria as inscrições às 7 ou às 9. Aí o professor já estava em sala de aula, já estava trabalhando, já estava aí, perdia, tá? O bônus. Então a gente está fazendo isso porque a gente está querendo priorizar aqueles que já estavam na fila de espera, aqueles que estão realmente decididos a fazer o curso, tá? Porque a gente não abre tantas vagas assim. Você recomenda o curso para coordenadores pedagógicos? Demais da conta. Gente, eu virei mineira mesmo, não tem jeito. Demais da conta. Só faltou o sou. Sim, eu sou coordenadora. Eu tenho aqui alguns professores, né? A Camila e outros professores que são alunos meus que são coordenadores, tá? Então, sim, recomendo demais. Vai ser bom a gente conversar com a Thaís. Eu vou chamar a Thaís pra gente conversar, tá? Tem algumas perguntas que estão repetitivas aqui. Você é geógrafa, Janaína? Sou. Sou geógrafa, sou mestre em geografia e doutora em geografia. Tudo na geografia. Gente, então tá. 160 horas é quase uma especialização. Porque o que acontece? A gente faz o cálculo pela quantidade de aulas que tem no curso, a quantidade de horas que você usa para assistir as aulas do curso, depois a quantidade de horas que você tem para preenchimento do portfólio, que é o offline, para a realização dos desafios e as mentorias no período de 2 anos, tá? Então, aí nesse sentido, a gente chegou nesse cálculo. Agora é o seguinte... Tem muito curso por aí. Por exemplo, eu fiz esses dias um curso aí, porque o pessoal vai me mandando, né? Aí uma menina, curso, nem me lembro exatamente o tema, mas assim, acho que tinham 7 aulas, dando certificado de 200 horas. Então, assim, gente, toma cuidado com isso, tá? Nesse negócio de online. Porque se isso for atrás, se alguém resolver ir atrás, esse negócio não vai valer muita coisa, não. Tanto que o curso de aprendizagem ativa, ele ficou um tempo como 40 horas. Ele já era enorme, ficou um tempo como 40 horas. Aí ele virou 80 e agora ele dobrou, porque dobrou mesmo a quantidade de coisas que tem lá. Gente, aí é o seguinte. Estão perguntando do canal do Telegram. Chama lá no direct, tá? Que eu te respondo. Gente, o Instagram, eu vou precisar desligar aqui e voltar, tá bom? Aí, vamos sair e voltar todo mundo aqui, tá bom? Eu conto com a presença de vocês. Eu quero falar mais algumas coisas e vou chamar também a Thaís para conversar com a gente. Tá? Volta aí. Então, gente, grata por retornar.
Eu vou chamar a Thaís agora para a gente conversar um pouquinho com ela também, mas assim, em síntese, o que eu quero que vocês entendam é que esses quatro passos, né, essas quatro fronteiras, elas são uma mudança de paradigma, realmente, tá? A gente repensa toda a forma como a gente concebe a sala de aula, como a gente estrutura a sala de aula. Então, é uma mudança de posicionamento, tá? De prática e de visão. Isso é muito importante de vocês terem clareza, tá bom? Não é uma coisa que se trata de uma aula e tal, é uma transformação que é uma transformação pessoal, tá bom? Vamos convidar a Thaís para conversar um pouquinho sobre de professor para professor, né? Pessoal do YouTube, eu vou desligar aqui então, porque agora vocês não vão conseguir ouvir a Thaís, ó, porque eu tô com fone, tá? Mas grata pela presença de todos aí. Bom dia! Oi, Thaís, bom Oi, dia. Jana. Tudo Tudo bem? bom? Você tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo perfeitamente. Pessoal aí, vocês estão Ai, eu tô escutando a aqui na varanda, Thaís? é um pouco barulhento. Aí, se tiver muito barulho, eu entro lá pra dentro. Tá bom. Mas vamos ver se o pessoal. Fala aí se vocês estão escutando. Faz assim se vocês estão escutando. Então, ó, Silmara falou que sim. Vamos só confirmar. Acho que sim, tá tudo certo. Beleza, Thaís. Olha, então, primeiramente, grata pela sua presença. Começa falando, né, quem você é, qual que é a série, o contexto que você leciona, tá? Por favor. Bom, eu sou professora e estou como coordenadora de uma instituição federal. Eu dou aula no IFMG, Campus Ibirité. Eu sou engenheira ambiental, então eu não tive formação, eu não fui licenciada, não fiz curso de pedagogia, nada relacionado à área pedagógica. E acabei caindo um pouco de paraquedas. Assim, cair de paraquedas é um pouco estranho, mas assim, coisas da vida. Eu fiz o concurso para o IFMG, né, que é a Instituição de Trabalho, por uma intuição que eu tive. A prima do Henrique, meu marido, ela já era professora da UFJF, em Valadares, e ela ficou sabendo de um concurso que abriu para uma vaga na nossa área. E aí eu estava trabalhando em empresa, com projeto, que eu achava que era o meu destino. Quero ser engenheira de projeto, e, enfim, resolver problemas. E aí eu senti que eu tinha que fazer aquele concurso, eu não entendi muito porquê. Na hora, assim, racionalmente não fazia nenhum sentido. Até porque eu defendi o meu mestrado 2 dias antes da prova do concurso. Então, assim, eu não tive tempo de estudar, enfim, mas eu senti que eu tinha que fazer. Que legal. Aí fiz o concurso, fui classificada em 3º lugar. Aí, depois de alguns meses, eu perdi o meu emprego, fiquei 1 ano estudando para concurso. E aí, eu fui nomeada exatamente 1 ano depois que eu perdi o meu emprego, eu fui nomeada para o IFMG. E entrei para a vaga, né, assim, muito feliz, mas muito insegura, muito insegura. Falei, meu Deus do céu, e agora? Eu sempre fui daquelas alunas, na minha graduação, eu era daquelas que não dormia quando eu tinha que apresentar um trabalho no dia seguinte. Porque eu sempre fui muito tímida, então, por um momento eu pensava, gente, o que eu estou fazendo? Para que lado que eu estou indo? E só que, assim, Deus sabe o que faz, as coisas acontecem do jeito que tem que ser e, Com certeza. Assim, quem me conhece hoje sabe e vê que eu tô onde eu deveria estar e eu faço o que eu deveria fazer e eu sou apaixonada pela docência. Nossa, que então, história assim, bonita. Gostei muito dessa história. Inclusive, eu tô me lembrando que você mandou para mim, para o Moi, né? O momento que você foi homenageada pelos alunos, né? Não sei se foi a derradeira turma aí que se formou, mas foi muito bonita a homenagem que eles fizeram para vocês, né? Colocando você como uma professora muito humana, que se preocupava com eles. Isso é fundamental, né? Muito legal. E quais foram as dificuldades que você encontrou no início? Você quer comentar alguma coisa? Pode comentar, tá? Mas era relacionado a isso mesmo, que você ia perguntar.
que assim, na verdade, eu recebi algumas homenagens dos meus alunos, que eu sou apaixonada por eles, inclusive assim, eu comecei em Valadares, hoje eu sou em Birité, né, agora pertinho de casa, eu passei pro concurso lá, mas minha casa continua sendo em Belo Horizonte, então eu ficava viajando, mas tudo continua dando certo, com muita calma, no tempo certo, eu consegui a transferência, agora eu tô em casa, mas assim, eu sempre tive uma resposta muito boa dos alunos e eu sempre tive uma relação muito boa com eles em sala de aula e muito aberta, porque, na verdade, como eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu fazia o que o meu coração mandava. Como eu não tinha formação, eu fazia o que eu achava que eu tinha que fazer. É claro que, sim, tecnicamente eu estava preparada para passar o conteúdo para os alunos. Eu estou falando no sentido pedagógico da coisa, né? Claro, que existe formação. Com certeza. E é muito importante ter essa formação, né? Então, eu ficava... No começo, eu ficava me questionando. Na verdade, eu me cobro sempre. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. E no começo eu me cobrava muito mais, porque eu me questionava como professora o tempo inteiro. Assim. Porque, será que os alunos estão aprendendo realmente? Será que eu estou fazendo igual alguns professores que eu sempre questionei na minha vida, que não me trouxeram o que eu precisava naquele momento, sabe? A gente tem os professores que marcam positivamente e os professores que acabam marcando negativamente. Então eu ficava com muito medo de chegar nesse negativo. E aí, até quando eu recebi essas homenagens, eu ficava pensando, você falou disso hoje, né? Não adianta ser... O aluno vai sair da sala pensando no professor ou no conteúdo, né? E aí eu ficava pensando, será que eu sou uma professora só legal, que eles gostam e que preocupa com eles e cuida dos alunos, e é por isso que eu estou recebendo essas homenagens? Ou é porque realmente eu sou uma boa professora? Então eu ficava sempre me questionando. Então, eu não sei como eu cheguei até a Educaetos, eu até conversei com a Carol agora de manhã, eu falei, Carol, foi você que me apresentou a Educaetos? Ela falou, não. Inclusive, você veio me contando que estava fazendo curso e que tinha conhecido a Janaína pelo Instagram e tal, e você já estava super envolvida. Gente, é o seguinte, é que o pessoal estava achando aí que a gente é irmã, né? Mas a gente não é irmã, não. Agora, podemos nos tornar, né, Thaís? Com certeza. Irmãs de coração. Irmãs de alma, isso. Mas a Carol é uma amiga que a gente tem em comum. É uma amiga de infância do meu marido. Eles cresceram juntos. E aí, ela se tornou minha amiga também, alguns anos pra cá. E aí, ela é amiga também da Thaís, porque elas estudaram juntas, né? Então, essa é a Carol. Mas vamos lá. Inclusive, o Moi eu também conheci por causa da Carol lá em Viçosa, onde eu fiz a graduação. Mas também não foi o Moi que me apresentou do Caetos. Foram os Cosmos, né? Então, assim, nesse contexto de cobrança e dúvida e muita insegurança, como o Instagram me trouxe até do Caetos, né? E aí foi um encontro de almas mesmo, porque eu falei, meu Deus, cada vez que eu via um vídeo seu, Jana, cada vez que eu via você defendendo com tanto amor, com tanta verdade as coisas que você acredita, já vou começar, já. Ó, você não faz isso comigo não, tá? Não faz não. Pelo amor de Deus, eu vou desligar esse vídeo agora. Cada vez que eu via essas coisas que você trazia com tanta verdade, com tanta sinceridade, eu falava, gente, tu sabe, é isso. Porque fazer as coisas com o coração e fazer o que a gente acredita é o primeiro passo para a gente conseguir realmente mudar a vida das pessoas. E esse é o papel da docência principal, afinal de contas, né? Não é... A gente tem que trazer o conhecimento, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. E isso eu sempre acreditei. Só que aí, assim, nesse contexto de dúvida e incerteza, eu fui buscando algumas coisas. Até que a metodologia ativa surgiu na minha vida como uma possível resposta. Isso antes de te encontrar. Eu ainda estava em Valadares. Inclusive, a gente montou um grupo de conversa lá em Valadares para conversar sobre as metodologias ativas, para a gente começar a se aventurar nessa área, né? Só que
tava faltando alguma coisa ainda, porque a gente Ficou meio implementava, atravancado. a gente implementava as coisas na prática, só que não funcionava bem. E assim, na verdade, eu não tô falando de a gente, eu tô falando, nesse momento agora eu tô falando de mim, né? Aham. Eu comprei livro de sala de aula invertida, comprei um outro livro, Reinventando a Sala de Aula, que foram livros que começaram a me trazer essas metodologias, né? Vou? Uhum. Vadinha aí não. Uhum. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Jana, fala alguma coisa aí, porque agora Ah, eu eu tô parei de te te ouvir, ouvindo. Deu uma tá? travada, mas voltei a ouvir. Uhum. Tá. Pronto. É, então, eu comecei a tentar, a partir dos Uhum. livros, implementar a metodologia ativa, mas eu percebia que nem sempre funcionava, que tinha alguma coisa faltando. E isso Uhum. durante 2 anos. Na Uhum. verdade, eu, é, eu fiquei 2 anos em Valadares e tem 1 ano e alguma coisa. Quase 2 anos já que eu tô em Birité. Uhum. Então, eu fiquei 1 ano nessa tentativa em Valadares, depois mais 1 ano nessa tentativa em Birité. E assim, não tinha regra, não fazia sentido as coisas. Porque, por exemplo, Uhum. teve uma metodologia que é o painel integrado, que você inclusive ensina no curso, né? Que eu Uhum. implementei com 3 turmas diferentes. A turma que, na minha cabeça, E era essa é a menos pior. engajada, foi a que brilhou. Foi um Que sucesso. E legal. eu fiquei tão orgulhosa. Mas eu falei, gente, eu fiquei feliz, mas eu fiquei sem entender nada. Eu falei, não sei o que é que tá acontecendo. Então, quando eu comecei a fazer o curso de aprendizagem ativa, agora, assim, né, nas últimas 2 semanas, eu entrei no módulo de metodologia ativa. Uhum. Mas a partir do momento que eu comecei a ver o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo, eu falei, gente, eu não estou preocupada mais com a metodologia. E isso que você Uhum. fala é muito real. E eu queria reforçar Uhum. isso como aluna. A Uhum. metodologia, ela não quer dizer nada se você não tem uma Uhum. turma engajada, se você não faz todo o trabalho de preparação, de gestão da sala de aula, você não cria um ambiente ativo realmente em sala de É aula. E aí verdade. eu comecei assistindo as aulas, eu percebi que eu já fazia muita coisa por intuição, assim. E você começa a Uhum. organizar e Uhum. sistematizar e enfim, e aí sim as coisas começaram a dar certo e eu comecei a Que ficar legal. muito mais tranquila, feliz e calma de Uhum. entender que eu estava sendo uma boa professora, que eu estava realmente Uhum. cumprindo meu papel do jeito que eu tinha que cumprir. É isso aí. É, E que ser uma boa professora, não, você não pode, você não é necessariamente assim, ó, ou você é uma boa professora ou você é uma professora cuidadosa com os alunos, né? Na verdade, você pode ser as duas coisas, né? E é muito legal porque eu gosto muito de falar assim que eu dou um caminho, mas para você ser a professora do seu jeitinho, para cada um ser o professor do jeito que é, porque a gente não tem que ser igual. E eu me preocupo muito com, às vezes, essa coisa da metodologia também. Agora você faz isso, agora isso, agora isso. E aí você vai congelando, a pessoa não tem coragem de fazer uma coisa diferente, não, porque isso não está descrito na metodologia, né? E aí perde a possibilidade de ter aquela autenticidade, que é isso que os alunos vão valorizar, né? E quando você fala da intuição, isso é muito legal, porque a intuição é um fator fundamental na nossa vida. A gente seguir isso, né? Para mim, a decisão da docência foi uma decisão muito assim também, foi uma intuição. E outras tantas decisões que eu tomei na minha vida. Então, acho que a gente seguir a intuição é muito importante. E por que você fazia muita coisa já legal na sala de aula? Porque, no fundo, lá dentro da gente, a gente sabe o que é aquilo que a gente gostaria de receber em sala de aula de um professor. Porque a gente é ser humano igual aos nossos alunos, né? Então, se a gente, às vezes, mesmo que não conscientemente, você acessava isso, né? Você dava aquilo que você esperava receber. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado na docência é, às vezes, a gente exigir do aluno uma coisa que, se fosse com a gente não ia gostar, entendeu? Então, se a gente se conecta com isso de fazer o que a gente gostaria de receber, as coisas também fluem muito melhor, né? E que bom que você, né, sentiu isso, essa questão da metodologia. Ela, até nessa versão 3.0, ela continua lá no finalzinho, justamente porque eu trago essa ideia de que, como você falou, outras tantas coisas precisam acontecer na sala de aula para ter os alunos ativos, né? E a metodologia ela é um recurso, ela é um recurso mesmo que você vai utilizar.
Mas antes tem muitas outras coisas, né? Então, se você me dizendo isso, nossa, isso me deixa muito feliz, Thaís, porque eu sinto assim que tá dando certo, sabe? Toda a lida e toda a batalha mesmo que eu empreendo, né, para poder conseguir colocar isso em prática, enfim, é muito legal. Muito, eu fico muito feliz, eu fico emocionada. E assim, eu também quero saber, se você puder comentar, como isso tem te auxiliado como gestora, porque daí você se tornou gestora só em Ibirité ou você já era gestora lá em Valadares? Eu, lá eu fui coordenadora da engenharia, né? Do curso Uhum, por pouco tempo, eu não fiquei muito tempo, porque logo, acho que foram 6 meses. Não, até que foi quase um ano. Então uhum, eu atuei na engenharia como coordenadora e agora eu estou como coordenadora do curso técnico. uhum, Assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa e como isso, o curso, todas as experiências, todas essa parte, né? Eu acho que uma coisa que eu não falei aqui, que na verdade talvez seja o mais importante, é que é essa questão da formação humana, né? uhum, É, a gente olhar para o aluno como ser humano mesmo, isso eu me identifiquei demais quando eu cheguei uhum, aqui e te encontrei, sabe? Porque uhum, é nisso que eu acredito mesmo, assim. uhum. E a gente enxergar o aluno com as suas demandas, com as suas realidades. Nossa, eu lembrei aqui agora de uma live que você fez com o, né? É, o Homem Narras, nossa, foi linda. Nossa, eu não posso nem lembrar, porque já fico emocionada. De enxergar o aluno como ele é um aluno, ele é filho, ele tem uma vida por trás, é todo um sistema que a É. gente tem que Uhum, entender e ser uhum, compreensivo, ser solidário e uhum, abraçar, assim. A gente tem que parar de. E isso é uma coisa que eu tento, então, né? A gente tem uhum, que enxergar o aluno como uma pessoa, um ser humano que tem também suas dificuldades, seus conflitos, que vai muito além do que a gente enxerga em sala de aula, né? Então a uhum, gente tem que ser uhum. sensível. Você está Com vendo um aluno, certeza. a gente está na frente da sala de aula, a gente tem que enxergar todos os alunos. Se tem um aluno lá no cantinho amuado, a gente tem que entender que ele está passando por um momento difícil e Uhum, abraçar esse uhum. aluno, seja de qual forma for, né? É, e porque as pessoas acabam tendo uma visão muito extremista, né? Ou você tem autoridade em sala de aula, ou você é um professor permissivo. Eles acham que só tem essas duas coisas, né? Então, se você fala em se preocupar com o aluno, ou o termo que você utilizou, abraçar o aluno, se preocupar com o aluno, você está sendo permissivo, você está no outro extremo. Não é isso. Não. É claro que a gente não quer produzir um ensino que o aluno não aprenda nada, que seja fácil, que a gente não tenha autoridade nenhuma, nenhum domínio sobre a sala, tudo o aluno pode. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um ser humano ensinando para outro ser humano. Então, a gente se conectar com esse outro ser humano e tentar contribuir para a vida dele. É disso que a gente está falando. Isso é o caminho do meio. Isso não são os opostos. Então, a gente não pode ser frio demais, né? Também a ponto de achar que a educação vai acontecer sem conexão. Porque não vai, né? Porque aí, senão, eu Uhum. não tenho autoridade. Você pode ter autoridade no caminho do meio, você precisa ter. Então, como é que um pai e uma mãe educam um filho? Com amor, com carinho, e eles têm a posição deles de autoridade. Pai e mãe não é brother. Pai e mãe é pai e Uhum. mãe, dá limite, diz não quando precisa dar, mas é com amor. Então, por que o professor não pode fazer isso? Né? Justamente. E os Pode alunos fazer até isso. falam, os alunos falam muito isso, que eu sou brava. Uhum, Eu sou coordenadora, né? Estou como uhum, coordenadora e mesmo em sala de aula, eu sou uhum, brava, mas assim, não é que eu uhum, sou brava, eu sou uhum. firme. Tem, Claro, tem firme, isso também o aí. momento de ser, né? Aham, Então, claro. não eu não sou aquela. Tem alguns alunos até que falam que eu sou a mãezona e tal, mas Uhum, tem também os momentos, né? uhum, Mas assim, com relação à coordenação, eu tento, assim, tudo que eu aprendo, eu tento sempre compartilhar com os colegas assim, eu fico muito tentando controlar a minha ansiedade, porque eu queria que todo mundo estivesse passando pela transformação que eu estou passando. uhum. E você está sentindo uma Porque, abertura deles ou não? na verdade, eu sinto pouco, assim, eu É. acho que cada um tem seu Muitos momento, professores me né? falam isso aqui. Ah, Gerana, mas como Nossa, é que só eu vou viver se meus outros colegas não querem viver, não estão no momento?
Mas aí eu te pergunto, que isso é uma coisa que muita gente traz, ainda, mas eu e os outros? E eu falo, mas mesmo assim, faça a sua transformação. Mas o que que você acha? Você acha que o fato dos outros não fazerem tá te atrapalhando a se transformar? É, na verdade, não. Assim, eu acho, não me atrapalha. O que me atrapalha é essa ansiedade, né? Você queria que eles também passassem, né? Porque pelo bem que me faz, né? Eu fico Uhum. querendo que as pessoas também. Mas também não sei se vai ser com as outras pessoas assim. Porque é justamente isso, cada um é de um jeito, né? Cada É. um. Mas eu acredito que é um processo, né? O que você falou que o curso não é só um curso para a vida profissional da pessoa, é de Uhum. autoconhecimento mesmo, Uhum. é de saber, entender que professor eu sou, que professor eu quero ser. E eu acho que isso é É. importante para todo mundo que está nessa área, né? Então, assim, eu acho que não me atrapalha, o que me atrapalha é a ansiedade, mas eu tento controlar. Agora, Uhum. o que eu tento entender e internalizar isso para minha vida é que o meu exemplo de professora que está feliz dentro de sala de aula e que tem um retorno positivo dos alunos e que eu recebo sim homenagens dos alunos por conta Uhum. disso, por conta Uhum. desse envolvimento, desse engajamento, que isso sirva de exemplo para É, inspirar, isso para que aí. cada um no seu momento busque essa mudança, né? É isso aí. É isso aí. É por aí, é pelo exemplo que você vai gerando essa transformação, com certeza. Thaís, muito grata por esse momento de conversa. Eu vou liberar todo mundo aí também para ficar em casa com a família. Hoje é dia de ficar com a família. E assim, grata pela sua confiança, né? Que você deposita em mim. Espero poder sempre honrar. Grata pela sua presença e estamos juntas aí, viu? Espero que a gente um dia possa juntar, reunir, fazer um encontro de alunos daí do CAETS aqui em BH. Bom que tá Com pertinho para você. certeza. E É é isso. isso. Precisando de alguma coisa, você chama, tá bom? Grata pela Jana, disponibilidade. eu queria muito agradecer de verdade tudo que você faz por todos nós, né? E assim, você realmente, já te falei isso, você é uma pessoa iluminada e que muda realmente a vida das pessoas com muito amor. E assim, eu não tenho nem palavras mesmo para agradecer o que você faz e fez por mim até hoje. Então, assim, é, obrigada mesmo, muito grata, muito grata. E estamos juntos ainda, a gente vai fazer muita coisa junto, com certeza. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu espero que esse dia chegue logo para eu É, poder te dar um abraço e te agradecer pessoalmente por isso. tudo isso. Amém. Em breve vamos fazer isso, se Deus quiser. Grata, Com viu, certeza. querida? Olha, eu não sou uma pessoa iluminada, não. Eu sou uma pessoa ainda com muitas sombras, mas eu entendo por onde que você está falando, porque a gente, quando recebe um bem, a gente recebe como se fosse uma luz, né? Mas eu tenho muita coisa para evoluir. O Moisés pode citar uma lista. É... Mas é isso, querida. Gratidão, tá? Muito, muito, muito grata mesmo. E eu tô assim, é isso, emocionada. Beijo. Um beijo, Gente, tchau a querida. todos. Grata pela presença de todos aí. Vão ficar com a família de vocês. Até mais, querida. Com Deus. Fofa demais, né, gente? Nossa Senhora. Tô aqui emocionada. Então é isso, gente. Tchau, um beijinho. Amanhã, 5 horas da manhã, fiquem ligados no e-mail de vocês, tá bom? Se tiver mais dúvidas, avise a gente aí que a gente vai respondendo. Tudo de bom.